Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu consigo faturar mais de R$100.000 por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso. Que tem Corinthians e Flamengo, 4 da tarde na Arena Corinthians. E o clássico que reúne as duas maiores torcidas do Brasil é o tema do Fala Muito. Fala muito! 25 de setembro de 2005, Flamengo e Corinthians se enfrentavam no Rio de Janeiro sob a sombra da máfia do apito. Contexto: naquele mesmo dia, o Luiz Sveiter, presidente do STJD, reconheceu que havia um esquema de manipulação de resultados e apostas envolvendo o árbitro Edilson Pereira de Carvalho. 11 partidas foram anuladas e disputadas de novo. E você achando aí que o VAR é que bagunça o campeonato. Para esse jogo, o Tevez tinha cumprido suspensão e estava de volta. Sabe o Tevez? O Tevez quem é? Márcio Braga, ex-presidente do Flamengo. Vai conhecer o Tevez já já. Antes, tem esse gol do Nilmar e o empate do Felipe Gabriel. Felipe Gabriel. Bora meter uma lista? Top 5 jogadores com nomes compostos estranhos que não combinam. Tony Anderson, do Furacão. Fernando Miguel, do Vasco. Arthur Caíque, do Bahia. Rodrigo Caio, do Flamengo. E Cristiano Ronaldo. Você sabe quem é. Se você achou boba essa lista, saiba que esse texto aqui foi escrito por um cara que se chama Luiz Cristiano. Tem que aparecer agora. Não vai aparecer? Só a carinha assim. Ah, eles têm uma foto sua no carnaval. Tem, essa aí que vai usar. E ainda no primeiro tempo, o Augusto Recife tomou vermelho. Aí, no segundo, o Tevez se apresentou ao Márcio Braga. Gol e cúmbia na comemoração. Vou ter que fazer aqui a cúmbia, né? Aprende aí, Tevez. E pra fechar, drible com gol. 3-1. Agora ele conhece Tevez, né? Agora me conhece. Dentro do campo me conhece. Depois do jogo, Márcio Bittencourt caiu do Corinthians. Como é que ele caiu? O time ganhou, ele caiu. Corinthians! Entrou o Antônio Lopes e o Timão levou o Brasileirão de 2005. O Flamengo terminou em 15º. Situação bem diferente de quando eles se encontraram 4 anos depois. 29 de novembro de 2009, penúltima rodada do Brasileirão. Contexto: 3 times disputavam o título: São Paulo, Flamengo e Internacional. Dependendo do resultado, o São Paulo poderia ser campeão naquele mesmo dia. Olha o time do Corinthians do Mano. No gol, Felipe! E ainda tinha Chicão, Elias, Edu, Boquita. Onde andará o Boquita, mano? Na frente, Jorge Henrique e Ronaldo Fenômeno. Um capítulo à parte na rivalidade Flamengo e Corinthians. Time do Flamengo, do Andrade. No gol, Bruno. Nas laterais, Léo Moura e Juan Perninha. E ainda tinha Ayrton, Toró, Williams, Zé Roberto e Pet. Na frente, o maledeto do Bruno Mezenga. Vamos ter que meter mais uma lista aqui nesse classicão, né? Top jogadores com nome de personagem de novela. Sassá, tipo Sassá Mutema, do Salvador da Pátria. Rafael Grampola, era a Ruivinha da Indomada. Cirilo, vale novela da concorrência. Flamel, protagonista lá de Fera Ferida. Lucas Tufão, referência ao Tufão de Avenida Brasil. E Foguinho, olha ele aí, com a camisa do Juventus. Dale, Mr. Brown! Vamos pro jogo. Brinco de ouro em Campinas. E não era o dia do Timão. Numa disputa de bola, ele desaba na área e não levanta mais. É um estiramento muscular. O médico desconfiava de estiramento. A torcida desconfiava de outra coisa. Aquilo ali é um miguezinho, sabe? O Flamengo meteu pressão. Pega o lançamento do Williams, 47 metros. E o Zé Roberto fez 1-0. O Corinthians foi amarelando. Nos cartões, calma. O Mano foi expulso e o Felipe e o Elias ficaram pistola. Pô, ele tá roubando na cara dura. Ele é um... Respeito. Isso tudo só no primeiro tempo. E calma que piora. Chicão foi expulso e aí rolou aquela revolta. Revolta porque o árbitro marca pênalti do jovem Dodô em Léo Moura. Felipe e a torcida aplaudem o gol. Saca a leitura labial aí no papo com Elias. Vou ficar parado. Agora antes da cobrança, provocando o árbitro. Boa, professor. Parabéns. Tomou um amarelinho e não se mexeu mesmo. 2-0. Naquela rodada, o São Paulo perdeu. O Inter ganhou, ainda sonhava com o título
e a torcida clamou para o Grêmio vencer o Flamengo na última rodada, mas não adiantou. E 2009 foi mesmo do Mengão. O Flamengo vem da eliminação na Copa do Brasil para o Atlético Paranaense e viajou ontem para São Paulo para enfrentar o Corinthians do Gil. No embarque do time no Rio de Janeiro, houve muita confusão. Cerca de 30 pessoas cercaram o ônibus do Flamengo na chegada ao aeroporto do Galeão. O técnico Jorge Jesus parou para conversar com alguns torcedores. Dentro do saguão, houve empurra-purra durante o embarque da delegação. Vitinho, Pará e Diego foram os jogadores mais cobrados. O camisa 10 do Flamengo chegou a responder às provocações, causando ainda mais confusão. E hoje, contra o Corinthians, o técnico português Jorge Jesus comanda o Flamengo pela 4ª vez. A euforia da goleada, depois da goleada sobre o Goiás, no último final de semana, deu lugar à preocupação com eliminação na Copa do Brasil. Será que o esquema ofensivo do treinador deixa a defesa exposta demais? O que Jorge Jesus fala e o que ele faz no Flamengo não fica apenas aqui no Brasil. É notícia também em Portugal. É grande a expectativa em redor deste Flamengo com Jorge Jesus. A repórter Irene Palma, da TV portuguesa A Bola, está há 15 dias no Brasil acompanhando os passos do novo treinador do Flamengo. O Jorge Jesus é um dos grandes treinadores que o futebol português tem tido nos últimos anos. O técnico português chegou trazendo uma nova linguagem para o Flamengo. Na teoria, o idioma é o mesmo. Vocês dizem elenco, nós dizemos plantel. Portanto, há aqui alguns adjetivos que eu tenho que me identificar. O facto também da relva sintética. Relva! Relva é grama, é grama! Num gramado, como vocês dizem, eu digo relvado, num gramado. Para os jogadores do Flamengo, essas diferenças do português de Portugal não são um problema. A dificuldade tem sido entender outra língua que Jorge Jesus fala muito bem, o futebolês, que vem da Europa. Eu mesmo, 70% das ideias novas que ele apresentou para mim, eu mesmo não conhecia. A novidade é alguns movimentos que ele pede que ele traz da Europa. Eu tive no Espanhol de Barcelona um tempo, mas muito desses movimentos que ele pede, eu também não aprendi lá. A nova filosofia de trabalho no Flamengo começa nos treinamentos, dentro do CT Ninho do Urubu. Esperar a equipe toda chegar para poder fazer a refeição, seja almoço ou jantar, são algumas das modificações. Jorge Jesus gosta de participar ativamente de todos os processos. Ele corre com os jogadores no aquecimento, acompanha o trabalho na academia. Durante os jogos é sempre muito agitado, só não entra em campo porque não pode. O técnico português sabe o que ele quer do Flamengo. É uma equipa que tem 90 minutos sempre a correr com uma intensidade muito alta, é uma equipa de pressão constante sobre a bola e sobre o adversário. Ele retoma uma dupla de ataque que estava meio esquecida no futebol brasileiro. A gente ficou super campeão, essa potência mundial vendo Bebeto e Romário, a última grande dupla de ataque, depois Ronaldo e Rivaldo, dois jogadores que jogavam por dentro. Ele repete esse tipo de dupla de ataque. No time titular de Jorge Jesus, esses dois jogadores são Bruno Henrique e Gabigol. A outra mudança no time é no meio-campo. Jorge Jesus joga só com um volante. Agora, Cuejar e William Arão, que atuavam juntos com Abel Braga, brigam por apenas uma vaga. E que o segundo homem de meio de campo dele é um meia que ele recua, como ele está fazendo com o Diego, que pode ser o Gerson, que está chegando agora. Vai ter que ter um pouquinho de paciência o torcedor do Flamengo, mas casa exatamente com o que o time espera em campo. Apoio da torcida parece que não vai faltar, pelo menos neste começo de trabalho. A gente é muito ansioso, né? A gente quer que as coisas aconteçam para ontem. Mas eu acho que em 3 jogos já deu para mostrar bastante diferença, né? Jorge Jesus fez a estreia contra o Atlético Paranaense em Curitiba. Empate em 1-1. No segundo jogo, uma goleada de 6-1 sobre o Goiás. A última partida, de novo contra o Atlético Paranaense, terminou empatada. Mas o Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil nos pênaltis, no Maracanã, com quase 70 mil torcedores, o maior público do futebol brasileiro em 2019. E apesar das vaias ao fim da partida, o peso da eliminação não caiu sobre as costas do treinador português. Dá pra botar tudo nas costas do Diego. O técnico não teve culpa nenhuma.
a gente não pode menosprezar o adversário. O Atlético Paranaense jogou muito, o Flamengo jogou muito também. Querer atribuir a desclassificação só a ele, botar a digital dele nesta desclassificação, eu acho que é um pouco covarde. Jorge Jesus chegou no início de junho. Teve quase um mês para treinar a equipe durante a pausa para a Copa América. Mas não é suficiente para implementar uma filosofia de jogo completamente diferente, com a pressão de vencer o Brasileiro e a Libertadores. Esse risco é um risco calculado, era o entendimento nosso que deveríamos fazer essa aquisição de um técnico desse tamanho. O quarto jogo de Jorge Jesus é logo mais, contra o Corinthians, na Arena Itaquera, pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo segue na cola do líder Palmeiras. São 6 pontos de diferença. Para que a filosofia e as novas ideias de Jorge Jesus virem um modelo de sucesso no Brasil, o português sabe o que precisa acontecer. É a mesma palavra, tanto aqui no Brasil quanto lá em Portugal. E ganhar, ganhar, ganhar. Ei, você aí, já imaginou ter um robô que vende pra você na internet 24 horas por dia, 7 dias por semana e que gera de 100 a 500 reais em comissões diárias? Você pode parar de imaginar agora mesmo, porque esse robô existe e pode trabalhar pra você também. Não importa se você não tem experiência com internet ou marketing, se você não sabe onde achar seus clientes ou se você não tem nenhum produto para vender. Pare de se preocupar agora mesmo. Você vai aprender a criar um robô que faz isso de forma automática. Tudo o que você precisa fazer é configurar apenas uma vez e depois disso ele vai estar vendendo para você todos os dias. Seu computador se tornará uma máquina de dinheiro, como um caixa eletrônico 24 horas. Aproveite enquanto esta técnica ainda está funcionando. Clique no botão abaixo deste vídeo para entender mais sobre como você pode construir o seu também.